Fala pessoal, beleza? Bom, vamos continuar aqui a resolução, tá? A gente está resolvendo aqui algumas questões da prova do Colégio Naval, beleza? Desse ano, de 2026, e aqui a gente está com a questão 3. Olha só, muita gente quando bate o olho nessa questão já sabe o que se trata, tá? Essa questão aqui, ele vai mencionar algumas coisas pra gente, e basicamente aqui a gente vai usar a relação de Stewart para resolver ela, tá? Só que antes de usar a relação de Stewart, você vai ter que fazer aqui o uso também da lei dos cossenos para poder descobrir qual a medida desse lado MN aqui. Vamos ver aqui então juntos aqui como é que fica a resolução dessa questão, beleza? Bom, vou ampliar aqui um pouquinho aqui esse desenho nosso aqui para ficar melhor da gente fazer os traços aqui, beleza? E vamos ler aqui de acordo com o que ele está dando para a gente na questão, tá? Bom, as torres verticais de rádio da Marinha têm extremidades superiores nos pontos M e N e bases no solo nos pontos D1 e A, respectivamente. Bom, então a gente tem ali, né, aqui as extremidades superiores, tá? M, aqui, ó, e N, e as bases D1 e A, ok? Bom, as alturas das torres são MD1 igual a A1, então a gente tem aqui o MD1, né? Essa parte aqui, ó, que é A1, que ele inclusive no final da questão ali vai dar a medida disso daqui, tá? E tem também que ele falou ali NA igual a 2, ok? Ele vai dar essa medida para a gente também. Bom, a onda de rádio propaga-se ao longo do segmento MN, ao longo do segmento, né? MN, enquanto a onda refletida no ponto D do solo segue a trajetória MDN. Então vai fazer isso aqui, né? MDN. N, ok? Mas isso aqui nem importa muito para a gente aqui não, tá? Sabes que os segmentos DM e DN em D, né? Sabes que os segmentos DM e DN formam em D ângulos iguais com o solo. Ou seja, o que ele está dizendo? Que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, beleza? Portanto, né? Iguais com o solo, sendo que os ângulos MDD1, ou seja, MDD1 e NDA são iguais a 30 graus. Então, a gente tem aqui 30 graus aqui e 30 graus aqui, beleza? Bom, aqui a gente já consegue concluir uma coisa. A gente consegue concluir que esse ângulo aqui, ó, tem que ser o quê? Tem que ser 120 graus, beleza? Por quê? Porque isso aqui tudo vai inteirar 180. Além disso, A1 igual a 2m, né, que ele falou aqui, ó, A1 igual a 2 metros, né, no caso. E, no caso aqui, eu tenho NA igual a 4 metros. O ponto C pertence ao segmento MN, está falando desse ponto C aqui, e divide-o na razão MC para Cn igual a 2 terços. Ou seja, se eu chamar esse aqui de 2x, esse aqui é 3x, beleza? Pessoal, olha só, de cara, né? A gente já consegue aqui determinar, como ele deu que isso daqui é 4, ok? Ele falou que isso daqui é 2, isso daqui é 4. De cara aqui, a gente já consegue determinar a medida aqui dessas duas hipotenusas, né? Desses triângulos retângulos aqui que a gente teria aqui, ó. Tá? Essa é a primeira coisa, beleza? Bom, então, pensando nisso, né? Como é que a gente faz? É só você multiplicar aqui, né? Né, no caso aqui, a gente sabe que o seno de 30 é igual a 2 sobre a hipotenusa nossa ali, né? Que vai ser esse aqui, que eu posso chamar de x, y, enfim. A nossa hipotenusa aqui que eu vou colocar H1. O seno de 30 é meio, né? 2 sobre H1, ou seja, H1 igual a 4, beleza? Então, a gente tem que aqui é 4, a medida daquilo ali é 4, e fazendo a mesma coisa aqui, a medida disso aqui vai ser 8, beleza? Se eu fizer ali também, ó, seno de 30 igual a 4 sobre H2, hipotenusa 2, ou seja, H2 vai ser igual a 4 vezes 2, que é 8, beleza? Então, isso aqui vale 8, isso aqui vale 4, ok? Olha o que que a gente tem ali. Para a gente descobrir aqui, né? O que ele está pedindo, professor? Você nem falou o que ele está pedindo. Ó. Assim determine o comprimento DC. O comprimento DC vai ser esse segmento aqui, ó. Deixa eu colocar de uma outra cor aqui para vocês. Vai ser esse segmento aqui, certo? Bom, como é que eu vou determinar aquele segmento ali? Beleza? Essa é a questão. Olha, se eu tiver
Como ele deu aqui para a gente que a razão que está dividida esse ponto, que esse ponto C divide esse terceiro segmento aqui, segmento MN, se eu descobrir quanto vale esse X, eu vou saber quanto vale esse pedaço, quanto vale esse pedaço aqui, beleza? E com a relação de Stewart, eu consigo determinar esse segmento verde que eu fiz aqui, que é o segmento DC que ele está pedindo, beleza? Professor, beleza, mas a gente não tem o tamanho desse MN, certo? Mas a gente consegue calcular isso, beleza? Como que eu consigo calcular? Usando a lei dos cossenos, né? Por quê? Porque eu tenho a medida desse segmento aqui, ó, que é 4. Opa. Eu tenho a medida desse segmento ali, que é 4. Aqui é 8. E tem o ângulo que está entre eles. Então, eu consigo determinar quanto que é esse terceiro lado aqui, né? Vamos lá, então. Então, eu vou ter que aquele terceiro lado ali, o segmento MN ao quadrado, vai ser igual a 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 8 vezes o cosseno de 120. Pessoal, vamos lembrar aqui, tá, também, que o cosseno de 120 graus é igual a menos o cosseno de 60, beleza? E como o cosseno de 60 é meio, vai ser menos meio, beleza? Tem que saber essas coisas aqui para a prova do Colégio Naval. Eu sempre pergunto aqui do cosseno de 120, essa redução, né, ao primeiro quadrante, beleza? Bom, vamos continuar aqui. Mn ao quadrado igual 4 ao quadrado, né? Eu posso fazer aqui 16 mais 8 ao quadrado, 64. Na hora que a gente for fazer isso aqui, ó, menos 2 vezes 4 vezes 8 vezes... Aqui vai ficar menos meio. Esse 2 vai cancelar com esse 2 aqui, isso daqui tudo vai ficar positivo, porque esse menos com menos ali, ó, vai ficar mais. Então, 4 vezes 8, 32. Então, mn ao quadrado igual a 16 mais 64 mais 32. Beleza? Bom, como é que vai ficar, né? 16 mais 64 mais 32, mn ao quadrado igual. Bom, 10 aqui seria 74 mais 6, 80, 80 mais 32, a gente vai ficar aqui com 112, ok? Então, mn vai ser igual a raiz quadrada de 112. Bom, não tem raiz quadrada exata, a gente simplesmente vai simplificar isso daqui, beleza? Eu sei que 112 é a mesma coisa que raiz de 16 vezes 7, ok? E aí vai dar 4 raiz de 7. Ou seja, esse segmento MN mede 4 raiz de 7. Professor, beleza. Então agora eu tenho que determinar quanto que pega esse pedacinho aqui e quanto que pega esse outro pedacinho, né? Que é 3x e 2x. Certo. Bom, eu vou escrever então que 2x mais 3x, que é a medida daquele segmento que a gente escreveu, é igual a 4 raiz de 7. Logo, 5x igual a 4 raiz de 7. X igual a 4 raiz de 7 dividido por 5. Bom, então o 2x vai ser o quê? O 2x vai ser 2 vezes 4 raiz de 7 por 5, que vai ser 8 raiz de 7 por 5. E o 3x vai ser 3 vezes 4 raiz de 7 por 5, que vai ser a mesma coisa que 12 raiz de 7 por 5. Tudo bem? É isso, tá? Bom, então a gente vai ter aqui. Vamos colocar esse triângulo nosso aqui, ó. Vou colocar ele aqui embaixo. Vou fazê-lo novamente aqui, para ficar melhor, né? Então eu estou virando ele, fazendo uma rotação com ele também, tá? Estou desenhando ele aqui novamente. Vou colocar os vértices para vocês aqui, ó. Esse aqui é o vértice D, aqui em cima, tá? Então aqui a gente tem o vértice D. Aqui eu tenho ali, né? O vértice M e N. Então M e N. A gente tem também o ponto C que ele está procurando, né? Vou colocar o ponto C aqui. Beleza. E a gente tem ali também, nesses segmentos ali, que o DM mede 4. Deixa eu colocar de outra cor aqui para ficar melhor. O DM mede 4. E o DN mede 8. Beleza.
E a gente já sabe, né, que esse pedacinho aqui, ó, o MC é o 2x, que a medida dele aqui é 8 raiz de 7 por 5. E o CN, né, que é o 3x, aqui é 12 raiz de 7 por 5. Beleza? Pessoal, ele está pedindo aqui para vocês, né, a medida disso daqui, ok? Quanto que é aquilo ali? Bom, a gente consegue calcular a medida desse segmento aqui fazendo o quê? Usando o teorema de Stewart. Por que que a gente vai usar aqui? Porque, cara, isso aqui é a aplicação mais clara possível do teorema de Stewart. Só para a gente relembrar aqui, tá? Para quem quer relembrar aí o teorema de Stewart, é assim, ó. Quando a gente tem um triângulo qualquer e a gente tem uma situação parecida com aquilo ali, eu vou colocar aqui os vértices. Então, eu tenho aqui A, B, C. Isso aqui vale. O interessante desse teorema, é muito importante saber ele, porque ele vale para qualquer triângulo, tá? Então, ele é muito útil, esse teorema aqui. Então, quando a gente tem aqui um ponto qualquer aqui, né? No terceiro lado, nesse lado BC aqui, olha o que que acontece. Então, eu vou colocar aqui esse ponto que eu vou chamar de ponto D aqui. Bom, eu vou chamar esse aqui de C, esse aqui de B. Esse segmento aqui embaixo eu vou chamar de A. Esse daqui eu vou chamar de D. E, né, esse aqui são as projeções, esse aqui são, né, essa parte que foi dividida aqui no terceiro segmento, eu vou chamar de MN. O que que o teorema de Stewart fala, tá? Ele vai falar o seguinte, ele vai falar que, aí vamos colocar aqui, ó, que C ao quadrado vezes esse pedaço aqui, N, mais B ao quadrado vezes M, menos D ao quadrado vezes o A, beleza? Isso aqui vai ser igual ao produto de A vezes M vezes N, ok? Esse aqui é o teorema de Stewart. Bom, pode ser que você veja isso de outra forma em algum outro lugar, tá? Se você pesquisar. Talvez você já tenha visto isso de outra forma também. Tipo, às vezes ele coloca assim, né? Mas é só porque, às vezes ele coloca assim, C ao quadrado, N, mais B ao quadrado, M, igual, aí coloca assim, A vezes D ao quadrado, mais MN. Cara, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, só passou para cá, esse termo aqui, e deixou em evidência o A, tudo bem? Eu vou usar essa parte aqui de baixo, essa que eu fiz aqui embaixo, porque eu acho que vai ser mais útil na hora de estar resolvendo ali, porque, enfim, vai ficar melhor, ok? Então vamos aplicar ali o termo de Stewart naquela situação ali, beleza? Eu quero saber aqui quanto que é o B, certo? Então vamos lá. Então eu vou aplicar 8 ao quadrado vezes 8 raiz de 7 por 5, mais 4 ao quadrado vezes 12 raiz de 7 por 5, beleza? Igual ao valor de A, que no caso seria esse segmento MN completo, que é 4 raiz de 7, vezes D ao quadrado. Aí a gente vai fazer ali M vezes M, as projeções ali, multiplicando 8 raiz de 7 por 5, vezes 12 raiz de 7 por 5. Basicamente, você vai resolver essa equação, tá? Então, vamos lá. Aqui vai ficar 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 8 aqui. A gente vai ficar com 192. Raiz de 7 por 5, mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 12. A gente vai ficar aqui... Não, mentira, gente. Aqui eu errei. Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, primeiramente, 512 raiz de 7. Eu estou olhando nos meus cálculos aqui que eu já tinha feito.
para ficar mais fácil, né? E acabei olhando o contrário. Então, a gente tem aqui 8 ao quadrado vezes 8 raiz de 7 por 5, 512 raiz de 7 por 5. 4 ao quadrado vezes 12 raiz de 7 por 5, aí que vai dar 192 raiz de 7 por 5, beleza? Igual a 4 raiz de 7 vezes d ao quadrado. Aí, essa multiplicação aqui a gente pode fazer também de uma vez, tá? Então, 8 vezes 12 raiz de 7 dividido por 5 vezes 5, que vai ser 25, beleza? Bom, isso aqui vai dar 672 sobre 25. Lembrando que na hora que a gente fizer aqui o raiz de 7 vezes raiz de 7, ele vai sair da raiz multiplicando também, beleza? Bom, aqui eu consigo juntar esses dois, tá? 512 raiz de 7 com 192 vai dar 704 raiz de 7 quintos igual a 4 raiz de 7 vezes aquilo ali. Bom, para facilitar aqui os meus cálculos, eu vou pegar e já vou passar aqui esse 4 raiz de 7 dividindo, beleza? Então, eu vou colocar assim, ó, 704 raiz de 7 sobre 5 vezes 4 raiz de 7. Eu estou passando isso aqui para cá, dividindo. Igual a d ao quadrado mais 672 sobre 25. Beleza? Aqui eu posso cancelar o raiz de 7. 704 dá para dividir por 4, beleza? 704 dividido por 4 vai dar 176. 176 quintos igual a d ao quadrado mais 672 por 25. É que eu vou melhorar essa equação. D ao quadrado vai ser igual a 176 sobre 5 menos 672 por 25. Beleza? Bom, vou fazer esse cálculo aqui, tá, gente? Vou multiplicar aqui por baixo e em cima por 5 para facilitar o meu cálculo. D ao quadrado igual. Aí eu vou ficar com 880 por 25 menos 672 por 25. Isso daqui eu vou encontrar que d ao quadrado é igual a 208 por 25. Deixa eu vir para cá agora. Então, d vai ser d ao quadrado, ou d vai ser igual a raiz quadrada de 208 por 25. Bom, eu vou separar a raiz aqui, raiz de 208 por 5. Eu vou trabalhar as raízes aqui de 208, beleza? Bom, essa raiz de 208, como é que eu vou escrever ela? Eu sei que 208, se você pode fatorar aqui e tal, mas eu vou escrever que 208 é 16 vezes 13, ok? Sobre 5. D vai ser igual a 4 raiz de 13, eu tiro aqui o 16 da raiz, sobre 5, ok? Então, a gente vai ficar aqui com a opção, né, da letra I, ok? Está bem pequenininho aqui, ó, a opção da letra I, 4 raiz de 13 sobre 5, essa é a nossa resposta correta. Beleza? Essa aqui é a questão 3 da prova do Colégio Naval desse ano.